Investimento no mercado internacional. Para pessoas que não botam muita fé aqui no mercado do Brasil e usam isso como justificativa para não diversificar seus investimentos, ou mesmo pessoas que não sabem como acessar investimentos em outros mercados, é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Moneyhood. Eu sou Eduardo Souza e hoje nós vamos falar sobre investimentos internacionais. Como pequenos investidores, assim como eu e você, podem acessar outros mercados para garantir maior diversificação e aumentar nosso potencial de ganho investido em ativos que não sejam aqui do Brasil. Vamos lá? Mas vamos começar entendendo por que é importante a gente considerar investir em outros mercados fora do Brasil, fora do nosso mercado doméstico. Por que é importante? Quem é especialista em investimento em mercados internacionais poderia dar para a gente uma lista enorme de benefícios que você tem ao se expor a um mercado diferente do nosso mercado aqui doméstico. Mas eu destacaria 4 principais benefícios que você tem quando você investe no mercado internacional. O primeiro deles, obviamente, algo que eu não canso de falar aqui, é sobre a diversificação. Existem diferentes níveis de diversificação. Existe a diversificação mais básica, que é simplesmente você fazer investimentos em diferentes empresas, depois você vai refinando essa diversificação, colocando empresas de diferentes setores, logo você vai refinar um pouco mais e considerar empresas que sejam afetadas de forma diferentes à subida de juros, à subida de dólar, movimentação do mercado. E existe a diversificação regional, onde você considera empresas que estejam alocadas em diferentes partes do país ou do mundo, para que você considere fazer os seus investimentos. Existe uma camada de diversificação que eu considero estar acima de todas, a camada mais macro, que é justamente a camada de diversificação de mercados, de diferentes países. É quando você expõe o seu capital não só a um determinado mercado, que como todo tipo de investimento vão ter momentos de alta, vão ter momentos de baixa, que você compense de certa forma possíveis perdas que você possa ter no mercado doméstico caso ele não esteja performando bem, com outros mercados que têm o potencial de crescimento, com outros mercados que possam estar indo bem quando o mercado doméstico vai mal. Diferentes países e diferentes mercados, eles têm problemas e oportunidades diferentes. Então é normal que eventos econômicos que aconteçam, se sobe a inflação, se o petróleo sobe, se cai o preço do minério de ferro, esses países, esses diferentes mercados, eles vão ser afetados de formas diferentes. Alguns podem se beneficiar desses movimentos econômicos, enquanto outros vão passar por dificuldades. E é aí que está a importância de você considerar outros mercados como uma forma de diversificação para os seus investimentos, para que você esteja também exposto a mercados que vão atuar de forma diferente ao mercado doméstico. Um outro ponto que eu destaco é o acesso a setores e a empresas específicas. Dando um exemplo aqui no Brasil, se você for olhar a bolsa como um todo, você vai encontrar muitos bancos, você vai encontrar muitas empresas ligadas a commodities, mas você não vai ver tantas empresas, por exemplo, ligadas ao setor de tecnologia. Então, se você é uma pessoa que gosta de investir em tecnologia, quer ter acesso às empresas com tecnologia de ponta, as mais inovadoras, vai ser difícil que você encontre aqui no Brasil um portfólio muito grande de empresas de tecnologia para que você possa construir uma carteira com viés tecnológico para explorar as melhores oportunidades. Quer ver? Pensa aí em uma empresa de tecnologia que você gosta, que você admira. Muito provavelmente ela vai ser uma empresa internacional, uma Apple, uma Google, uma Microsoft. As empresas de tecnologia aqui no Brasil, embora elas existam, elas são muito poucas em quantidade comparado com outros mercados, como o mercado europeu, o mercado norte-americano, e são empresas que não são muito do dia a dia das pessoas. São empresas que majoritariamente têm um foco muito grande no B2B, que seria vendendo para empresas e não tanto para o consumidor final. Então, por isso que se você perguntar para a maioria das pessoas para listarem aí empresas de tecnologias, eu diria que 99% das pessoas não vão saber sequer uma empresa de tecnologia que tem aqui no Brasil. Então, para que você tenha acesso a um portfólio de empresas e de setores que muitas vezes pode ser deficitário no seu mercado, o investimento internacional pode trazer essa possibilidade. Um terceiro ponto importantíssimo é a proteção cambial, é o hedge cambial, como chamam, Se você é uma pessoa que está exposta à moeda estrangeira, seja porque você tem um negócio, uma empresa que consome produtos que são importados, ou se você é uma pessoa que corriqueiramente está planejando viagens para fora e você acaba gastando em dólar. Então,
investir no mercado internacional pode trazer para você uma segurança contra a flutuação da moeda. Para você ter uma ideia, desde a implementação do real em 1994, o real já se desvalorizou em relação ao dólar cerca de 660%. Então, se você é uma pessoa exposta, por exemplo, ao dólar, se você compra material para sua empresa e é importado, se você é uma pessoa que viaja muito para fora, geralmente você vai pagar em dólar, porque como eu disse, o dólar historicamente tem sempre se valorizado, então você acaba protegendo os seus investimentos, acaba protegendo o seu dinheiro dessa desvalorização do real, investindo no mercado internacional. E um último ponto que eu destaco como algo interessante para você considerar os investimentos internacionais é a questão do aprendizado mesmo, né? Aqui a gente frisa muito essa questão da educação, da gente se expor a diferentes tipos de ativos e a diferentes tipos de mercado como forma da gente aprender como funciona toda essa maçaroca do mercado financeiro. Quanto mais exposto a gente está a esses diferentes tipos de investimento, de veículos de investimento, melhor a gente entende os movimentos de mercado e mais preparado nós vamos estar para aproveitar oportunidades. Existem diversas formas para você investir no mercado internacional. Existem formas mais fáceis, existem formas mais difíceis, mas a verdade é que todo mundo consegue investir no mercado internacional. Começando pelo investimento direto em ações, investindo da mesma forma que a gente investe aqui numa ação de uma empresa do Brasil, você fazer isso no mercado estrangeiro, seja nos Estados Unidos, na Europa, onde quer que você queira fazer esse investimento. Para fazer isso, pelo menos nos principais mercados internacionais, Europa, Estados Unidos, China, o que você precisa é abrir uma conta em uma corretora local que tenha acesso ao mercado ou à bolsa que você pretende investir, transferir dinheiro para essa corretora e fazer esse investimento. Hoje em dia, principalmente para o mercado americano, existem muitas empresas já conhecidas que fazem esse trabalho, digamos, de forma mais simples, onde você abre uma conta aqui, transfere o dinheiro, isso já se converte numa conta dolarizada e você consegue fazer esse tipo de compra, esse tipo de transação um pouco mais fácil. Mas ainda assim não é algo muito simples para a maioria das pessoas. Principalmente se você for acessar também mercados que não sejam americanos. Você está pensando, sei lá, investir no Japão, investir na Índia e outros locais, é um pouco mais complicado para você fazer isso de forma direta. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas é algo que requer certo cuidado, certa pesquisa para você saber qual a corretora que você vai abrir, transferir esse dinheiro, se vai ter impostos que você vai ter que pagar, se esse mercado está sujeito a dupla tributação. Existem certos cuidados que você tem que ter e é um pouquinho mais complicado, mas é uma forma de você investir, que seria diretamente no mercado onde você quer comprar os papéis de determinada empresa. Uma forma um pouco mais fácil para você investir no mercado internacional é através das BDRs, que são os Brazilian Depository Receipts. Basicamente são títulos de empresas estrangeiras que são lançados aqui no Brasil, que têm como lastro a própria ação da empresa no mercado onde ela está sediada. Por exemplo, a Apple, que é uma empresa global conhecida por praticamente todas as pessoas. É interessante para ela que a negociação das ações dela sejam facilitadas para ter mais liquidez e maior acesso a crédito. Então ela não quer ter concentrado a negociação das suas ações somente no mercado norte-americano. E uma forma dela expandir esse acesso para outras pessoas é através, por exemplo, aqui no caso do Brasil, dos BDRs, onde ela se junta a alguma instituição financeira aqui no Brasil, onde ela gera esses recibos de depósito que tem como lastro as ações dela nos Estados Unidos. Então quem compra uma BDR da Apple aqui está comprando indiretamente uma ação da Apple lá fora. É uma forma de você investir numa empresa estrangeira sem você ter que abrir uma conta numa corretora e transferir seu dinheiro para fora. Mas existem algumas limitações. Por exemplo, não são todas as empresas que possuem BDRs. Então empresas muitas vezes que não são tão conhecidas do público acabam não lançando BDRs porque não vai ser interessante, porque existe obviamente um custo para ela fazer essa associação com algum banco aqui para lançar esses títulos e acaba não sendo interessante porque não vai ter procura. Então você vai conseguir investir em empresas de fora, mas geralmente são as empresas mais conhecidas, as mais populares, algumas outras você pode não ter acesso por essas BDRs não existirem e não estarem disponíveis para que você invista aqui. Uma outra forma de investir é através de fundos de investimento internacional.
Existem alguns fundos aqui no Brasil que eles são dedicados a investimentos no mercado internacional. Sejam fundos que são dedicados a investimentos, por exemplo, em renda fixa internacional ou mesmo em renda variável. Aí, obviamente, que vale você ler, né, a carta ali do fundo de investimento para você saber exatamente quais são os critérios que eles utilizam para fazer esses investimentos. Por exemplo, a gente investe no mercado internacional somente em empresas de energia renovável, ou então somente em empresas de petróleo, ou então somente em empresas de tecnologia. Cabe aí você estudar cada um desses fundos para ver se cabe dentro da sua estratégia de investimento e dentro da sua estratégia de investimento internacional o investimento em algum desses fundos. Uma outra forma também seria você investir em ETFs. A diferença de ETFs e fundos aqui é que num fundo, o gestor, quem está administrando ali os investimentos, ele está seguindo uma política de investimento que foi criada pelo fundo e ele está tentando buscar ganhos ali através dessa estratégia. Já um ETF, ele busca replicar algum índice já existente. Por exemplo, um ETF do S&P 500. Vamos colocar aqui o IVBB11, que é da BlackRock. Lá, o gestor desse fundo, ele não está tentando ver quais são as empresas que vão crescer, o que ele acha que dentro da estratégia vai caber melhor. Não, ele está simplesmente tentando replicar o índice do S&P 500, que é o índice das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então, qualquer empresa que entre dentro desse índice ou empresas que saem desse índice, é essa movimentação de compra e venda que ele vai fazer. Ele vai tentar ao máximo replicar ali a performance daquele índice. Então, em teoria, o resultado de performance de uma ETF, por exemplo, como o do S&P 500, teria que ser exatamente o resultado que o S&P 500 apresentar. Então o gestor ali, ele não vai inventar nada e pensar, não, essa empresa saiu do S&P 500, mas eu acho que não deveria sair porque ela é boa e eu vou manter ela na minha carteira. Não, ele simplesmente vai replicar tudo que acontece. Então ele não é um gestor, digamos, ativo, ele é um gestor passivo, ele recebe informação, faz as alterações e replica aquele índice. Isso é uma forma de você também investir em mercados internacionais, porque existem ETFs disponíveis, inclusive aqui no Brasil, que visam replicar esses índices internacionais. Pode ser o S&P 500, pode ser índices de empresas emergentes, enfim, existem diversos índices internacionais onde você pode, através dos ETFs, fazer esse tipo de investimento. Sabendo que a estratégia desses ETFs é simplesmente a replicação dos índices. Assim como o investimento direto em ações que você teria que abrir uma conta numa corretora, transferir o dinheiro, para investir em títulos internacionais, o caminho seria muito parecido. E os títulos internacionais, eu estou me referindo aqui a títulos de renda fixa, assim como, por exemplo, o nosso Tesouro Direto. Por exemplo, se você quiser investir em títulos de inflação, ou títulos pré-fixados, ou títulos de acordo com a taxa básica de juros dos Estados Unidos, você poderia investir assim como você investe no Brasil, tendo uma conta numa corretora onde você consiga ter acesso à compra dos títulos americanos, e assim você pode compor a sua parcela de investimentos internacionais na sua carteira, não só de ações, não só de índice de ações, não só de fundos de ações, mas também de investimentos em renda fixa, investimentos mais tradicionais, investimentos em títulos de dívida, por exemplo. Dessa forma, você consegue ter uma parcela mais conservadora de investimento, mesmo que seja em ativos internacionais. Uma outra forma, obviamente, de você investir no mercado internacional é você simplesmente fazer a compra de moeda estrangeira. Comprar o dólar, comprar euro, outra moeda, preferencialmente alguma que você tenha alguma exposição ou corra algum risco. No caso, para o investidor tradicional, digamos, que está simplesmente buscando uma exposição internacional, o melhor seria investir em dólar. Porque o nosso mercado, a maioria dos recebíveis internacionais, todas as empresas que estão expostas internacionalmente, a maioria delas, elas vão negociar em quê? Em dólar. Então você comprando o dólar, obviamente, qualquer tipo de flutuação, desvalorização da moeda, necessidade de compra internacional, necessidade de viagens, muito provavelmente você vai negociar em dólar. Então a compra direta da moeda estrangeira ou mesmo de índices que repliquem a flutuação do dólar é uma forma também de você se expor a mercados internacionais, porque obviamente que a flutuação dessa moeda vai depender não só da performance ou da forma como nós lidamos com a nossa economia aqui, mas também como o emissor dessa moeda, se for o dólar, no caso os Estados Unidos, como é que está a política deles, a política monetária, a política cambial, o mercado americano em si. E por último, um investimento que já não é tão comum, aí é para pessoas que têm mais dinheiro, mas que entre a classe média alta e a classe mais alta é até comum
é o investimento em imóveis no exterior. Então você acaba fazendo compra de imóveis, por exemplo, para você alugar. Tem gente que compra muito em Miami, Flórida, e aí acaba colocando no Airbnb, algo do tipo, ou mesmo no Caribe. Mas, como eu falei, aí já é um outro patamar. Já são para pessoas que realmente já têm um capital maior para investir. A gente não está falando aqui do investidor pequeno, investidor médio do dia a dia, mas é uma outra forma para você considerar ter uma exposição da sua carteira de investimentos, do seu patrimônio exposto no mercado internacional. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Sempre quando a gente tem a possibilidade de investir, uma vez que a gente já tem lá a nossa reserva de emergência, a gente já se estruturou e começou a montar uma carteira, é muito importante a gente ter em mente o mercado internacional como uma forma da gente diversificar os nossos investimentos e nos proteger contra essa flutuação cambial que pode nos expor aí a certos perigos, além de proporcionar para a gente acesso a boas oportunidades que muitas vezes aqui no nosso mercado nós não vamos encontrar. Então é isso, pessoal, ficamos por aqui, mas antes de ir embora, dá aquele joinha, dá uma moralzinha, vai, compartilha o vídeo, se inscreve no canal aí. Estamos começando agora, mas a gente quer que esse canal cresça, a gente quer que mais pessoas tenham acesso e dessa forma você ajuda, você me ajuda a que o canal cresça, que mais pessoas tenham acesso a essa informação e quem sabe a gente aos poucos vai construindo aí uma sociedade onde as pessoas tenham um pouco mais de conhecimento com relação ao investimento e que o nosso dinheirinho suado seja tratado com bastante carinho e que não evapore por aí. Combinado? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.